Princípios espirituais que podem transformar o teu casamento. Sim, hoje eu quero falar com você sobre espiritualidade no casamento e quero te desafiar, sim, a viver com Deus no teu casamento. Talvez até aqui você tenha vivido, talvez até aqui você tenha sobrevivido na tua vida conjugal ou no teu casamento. Hoje eu quero falar sobre como Deus e práticas com o Senhor, práticas com Deus, podem sim mudar aquilo que você está vivendo, o teu estado atual no casamento. Eu quero começar logo com uma palavra. E essa palavra, ela está escrita lá no livro de 2 Timóteo, versículo 14 até 15, onde o apóstolo Paulo diz assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem o aprendeu. E daí diz ainda assim: porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Olha só o que essa palavra está falando, olha só o que esse texto bíblico está falando. É um conselho do apóstolo Paulo para um missionário chamado Timóteo, para que ele permaneça na fé e não se esqueça daquilo que ele aprendeu desde a infância dele. Porque permanecendo firme na fé, permanecendo firme naquilo que ele aprendeu, ele vai continuar nesse caminho e é um caminho até a eternidade, ou seja, ele vai experimentar as bênçãos de Deus no seu percurso. E eu quero pegar esse princípio que está aqui e trazer para o nosso casamento, para a nossa vida conjugal, de nós permanecermos no caminho com Deus. Eu tenho certeza que você que está aqui aprendeu alguma coisa de Deus sobre os teus avós, dos teus avós ou dos teus pais, ou eles te levaram na catequese, no ensino confirmatório, em alguma escola dominical, em alguma coisa do tipo, eles já devem ter levado você. E provavelmente você já ouviu falar de Deus, de Jesus, da fé em algum momento da tua vida, e em algum momento da tua vida talvez isso tenha feito sentido. E você vive no momento atual onde isso não faz sentido. Então quero te chamar em primeiro lugar a você voltar de volta àquilo que você já aprendeu, aquilo que você já sabia. E isso que você já sabia começar a colocar para dentro do teu casamento. Sobre viver isso, sobre viver essa fé no casamento, eu tenho hoje 7 princípios, 7 pontos fundamentais que você precisa conhecer e saber para que o nosso casamento seja transformado. O primeiro desses princípios é ouvir a voz de Deus. O primeiro princípio dos 7 é ouvir a voz de Deus. E aqui eu quero te perguntar, como você tem tomado as tuas decisões no casamento? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido aquilo que Deus tem a dizer para dentro da tua situação, para dentro do teu casamento, para dentro do teu sofrimento, para dentro daquilo que você está passando no dia de hoje? Sim, escute a voz de Deus. Eu quero contar uma história nossa, minha e da Suzy, como nós ouvimos o falar de Deus para dentro da nossa situação. Se você não conhece a nossa história, nós morávamos durante 7 anos na Alemanha. E durante esses anos que nós morávamos lá, nós sempre vivíamos com uma pergunta interior. E a pergunta interior era: qual é o nosso lugar? É ficar na Alemanha ou voltar para o Brasil? É ficar na Alemanha ou voltar para o Brasil? A gente olhava para a Alemanha e via, bom, aqui a gente ganha bem, aqui tem um estilo de vida legal, tudo funciona, tudo perfeito. O Brasil tem uma série de problemas, será que a gente volta? Não volta? Mas os nossos familiares estão no Brasil, os nossos pais estão no Brasil, e a gente vivia dentro dessa incógnita: qual é o nosso lugar? Brasil, Alemanha, Brasil, Alemanha, Brasil, Alemanha. E um certo dia, lá eu era pastor, eu estava preparando uma palavra para um culto, e eu li uma palavra de um profeta, do profeta Zacarias. E a palavra do profeta dizia assim, para o povo de Deus, para o povo de Israel, que tinha sido tirado de Jerusalém e levado para a Babilônia como escravos, ele diz assim para aquele povo: voltem para Jerusalém. Mas o povo diz: mas por que a gente vai voltar para Jerusalém? Jerusalém é uma cidade destruída. E aqui na Babilônia a gente cresceu, os nossos filhos cresceram, é uma cidade próspera, não tem lógica, não tem sentido voltar para uma cidade destruída. E essa palavra, ela veio forte para esse povo, e Deus diz 2 coisas. Uma deles, ele diz assim, ó: voltem
porque lá em Jerusalém vocês terão mais do que precisam. E depois ele ainda diz: voltem para Jerusalém, porque eu mesmo serei o muro de fogo de vocês. E essa palavra ela foi muito forte para a Suzy e para mim. Por quê? Porque o maior medo da Suzy em voltar para o Brasil era a questão da segurança. Nós tínhamos sido roubados, assaltados e tudo mais. Então, a Suzy estava com medo de voltar justamente porque tinha essa coisa física. E Deus diz: voltem porque eu serei o muro de fogo de vocês. E o meu medo era, claro, a segurança material. Eu tinha um salário, a gente tinha uma vida muito boa, muito ok e muito promissora pela frente. E Deus diz: voltem, porque eu serei mais do que vocês precisam. Eu falei aqui do primeiro princípio, que é ouvir a voz de Deus. E nós ouvimos a voz de Deus. E eu vou dizer que não foi fácil ouvir a voz de Deus. Porque a gente voltou somente com uma esperança de que você e eu, ele nem existia, desse certo. A gente criou ele na época, Deus nos mostrou que a gente deveria fazer. E uma semana antes de embarcar para o Brasil, a gente não tinha nenhum evento agendado, não acompanhava absolutamente ninguém com atendimentos, ou seja, a gente não tinha absolutamente nenhuma perspectiva financeira em voltar para o Brasil. E na época a gente escreveu carta para amigos, procurando mantenedores que nos ajudassem no nosso primeiro ano de vida aqui no Brasil. E sabe quantas pessoas responderam? Nenhuma. Uma semana antes da gente entrar no avião com a nossa família, com 3 filhos para o Brasil, nós não tínhamos nenhum mantenedor, nenhuma pessoa que se dispôs a auxiliar o nosso projeto. Ninguém, absolutamente ninguém. E a gente então estava lá na Alemanha se despedindo das pessoas que eram amigas, faziam parte da nossa família. E uma das pessoas que nós conhecíamos era um empresário que tinha empresas em 4 continentes, né? Ele tinha nos Estados Unidos, na Alemanha, na Dinamarca, em Dubai, queria abrir uma aqui na América do Sul. E a gente se despedindo e ele chegou para mim e disse assim: Michael, eu sei aquilo que vocês querem fazer no Brasil e aquilo que vocês vão fazer no Brasil, ele precisa ser feito sem preocupação financeira. E eu vou ajudar vocês durante 1 ano. E o valor que ele decidiu na época nos auxiliar durante 1 ano, faz 3 anos atrás, o valor que ele decidiu nos auxiliar era o valor que mantinha todos os custos fixos da nossa casa. Na época pagava nosso aluguel, água, energia, luz, telefone, compras, ou seja, tudo aquilo que era o nosso salário do mês. E Deus disse na palavra dele: voltem, porque vocês terão mais do que vocês precisam. Gente, para o Michael aqui, ó, Michael, se você conhece um pouco de perfil comportamental, fleumático, estável, demora para tomar decisões, foi muito forte aquela palavra. Ela foi muito forte e foi muito impactante. Mas a gente ouviu essa voz e a gente deu esse passo de fé de sair de um país bom e vir para o Brasil, que também é um país bom, tem várias coisas boas, mas não tinha aquela segurança financeira que a gente tinha lá. E Deus tem nos abençoado desde lá. Então, o começo do nosso ministério aqui foi dependendo de mantenedores, os eventos foram surgindo, os atendimentos foram surgindo, e hoje você e eu é uma empresa que se mantém com uma visão de ministério. E o que eu quero te dizer com isso? O primeiro princípio que todo casal precisa colocar em prática é ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, gente, ela não vai sempre ao encontro daquilo que a gente quer. A voz de Deus, ela não confirma sempre os desejos do teu coração. Provérbios nos diz 2 coisas sobre planos. Uma delas é: consagra os teus planos ao Senhor e tudo lhe será concedido, será bem sucedido. E outra coisa que ele diz é: nem todos os desejos do nosso coração estão alicerçados aos desejos do coração de Deus. Mas, sim, escute a voz de Deus. E você tem escutado a voz de Deus para dentro da tua situação, para dentro do teu casamento? E onde é que eu escuto a voz de Deus? Eu escuto a voz de Deus na palavra. Eu escuto a voz de Deus na Bíblia, em primeiro lugar. E essa voz de Deus que a gente pode escutar na palavra, na Bíblia, ela é confirmada por situações, por pessoas, pelos nossos desejos, claro, Deus também confirma.
Então, eu quero te perguntar hoje nessa manhã, você está atento àquilo que Deus tem dito? Ou você acordou nessa manhã, por acaso caiu nessa live, depois vai cair por acaso em outra live, vai olhar outra story, vai olhar outra postagem, e daí você vai para o trabalho e a tua manhã vai sendo passada dessa forma, aleatoriamente, passando por vários locais, sem ouvir nada de verdade que é capaz de transformar a tua vida. Você tem ouvido a voz de Deus para dentro do teu casamento? Você tem feito aquilo que Deus tem falado para você? Então esse é o primeiro princípio, ele é inegociável. Parte sempre da Bíblia e aquilo que Deus fala na Bíblia é confirmado, de novo, situações, pessoas, nossos desejos ou não. E o principal é você conseguir colocar isso em prática. Aquilo que você escuta, você começar a viver. Gente, não foi nada fácil. Para mim, sair de um país bom, sair de um lugar onde eu tinha um bom salário, onde nós tínhamos uma boa casa, morávamos num ótimo local, vir para a instabilidade, não saber o que vai acontecer. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Eu nunca aprendi tanto, a Suzy e eu nunca aprendemos tanto, nunca crescemos tanto na nossa vida e no nosso casamento como nesses últimos 3 anos. Então o primeiro desafio para você é, você tem escutado a voz de Deus? E para escutar você precisa silenciar. Para escutar você precisa desligar. Desligar o celular, desligar a TV, desligar as redes sociais, para você escutar de verdade. Desligar todos os barulhos, os volumes que estão à tua volta e que estão te impedindo de ouvir a voz do Senhor. Então esse é o primeiro ponto, ouvir a voz de Deus. O segundo ponto é Deus ouvir a tua voz. E o que é isso? Você tem falado com esse Deus? Você tem orado com esse Deus? Você tem abrido o teu coração para Ele? Ele tem sido teu conselheiro? Tanto é que o Espírito Santo pode ser também traduzido como conselheiro, como aquele que nos consola, como aquele que fala para dentro das nossas situações. Mas eu quero perguntar para você, você tem realmente vindo na presença de Deus com a tua vulnerabilidade, mostrando quem que você é de verdade? Gente, na minha vida cristã, eu passei muitos anos da minha vida orando como se fosse uma lista de afazeres. Orei hoje, fiz o meu xizinho. Orei hoje, fiz meu xizinho. E vivia uma vida com Deus, uma vida devocional que não falava mais para dentro da minha realidade e que eu também não falava mais com a divindade, com o Senhor Jesus. E aqui eu quero te perguntar de verdade. Você tem sido honesto na presença de Deus? Ele tem ouvido aquilo que está no teu coração? Ou você tem sido um cristão de tradição que tem feito isso? E, gente, cristão de tradição não é aquele que bate ponto na igreja, só. Cristão de tradição é aquele que bate ponto na sua devoção e diz, fiz. E o que adianta você fazer se aquilo não faz nada contigo? Que se o teu fazer do devocional é uma mera tarefa cristã que você faz para dizer que fez. Mas esse dizer que fez, ele não faz nada contigo. Não faz nada no teu relacionamento com Deus, não muda o teu casamento. Gente, eu conheço um monte de pessoas que estão de segunda a segunda na igreja, que quando você escuta elas orarem, elas são as pessoas mais espirituais do mundo. Mas que a esposa está em casa reclamando de que o marido é um ogro, de que o marido não conversa, de que o casamento não está bem. Alguma conta aqui não está fechando. Porque se eu consigo ser tão espiritual de um lado e ser tão ogro do outro lado, essa vida de oração, essa parte espiritual, ela não está fazendo nada em mim. Está fazendo algo para os outros, mostrando algo para os outros. Então o que eu quero te dizer com isso? Segundo ponto, deixa Deus ouvir quem você é e você pode ser quem você é diante de Deus. Seja vulnerável. Expresse os teus sentimentos. A gente tem o livro dos Salmos na Bíblia. O livro dos Salmos fala justamente dos sentimentos que o salmista tem. A grande maioria deles foi Davi que escreveu. E Davi chega em alguns momentos e fala, Deus, mata os meus inimigos. Mata os meus inimigos. Agora não estou dizendo para você orar para Deus matar os teus inimigos, mas ele mostra a honestidade de Davi na presença de Deus. E quando você, no segundo ponto, e vocês como casal, lógico,
conseguem ser honestos em oração, vocês também conseguem ser honestos um com o outro. Quando diante de Deus eu não preciso usar a máscara do fazer, a máscara daquela espiritualidade super cristã, eu também não preciso mais usar máscaras para o outro. Não sei como é que é na tua igreja, mas em muitas igrejas as pessoas se cumprimentam com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmã. Gente, paz, shalom, significa nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Então, se você está falando o tempo todo a paz, a paz, a paz, quero te perguntar, e a paz, ela está em você? A paz que só Jesus traz, de nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Então tá, falamos aqui sobre 2 desses 7 pontos. O primeiro deles é ouvir a voz de Deus na tua situação, por meio da Bíblia, ou vocês como casal ouvirem a voz de Deus. Segundo ponto é Deus ouvir a tua voz em oração, ou seja, você expressar diante de Deus aquilo que você tem, aquilo que faz parte dentro da tua realidade. Agora vem o terceiro ponto, que é você estar em união com mais pessoas. E aqui pode ser a igreja, pode ser um pequeno grupo, mas deixa eu te dizer uma coisa, sozinho a gente não chega muito longe. Tem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos fazer sozinhos ou em casal, decisões que só nós tomamos. E tem outras coisas que nós precisamos de pessoas e níveis de pessoas. E aqui entra a igreja. A igreja ela é importante, porque na igreja a gente vai ouvir coisas que a gente não gosta. Sim, você vai ouvir coisas que você não gosta. Você vai ouvir coisas que você precisa ouvir e coisas que você gosta. Vão ter pessoas que vão te ajudar no teu amadurecimento. Vão ter pessoas que vão te pegar na mão, vão te carregar. Na nossa situação, na nossa vida, a igreja ela foi importantíssima no nosso casamento, na nossa família, quando o nosso terceiro filho nasceu. Na época estávamos morando na Alemanha. O nosso terceiro filho, com 10 dias de vida, teve que fazer uma cirurgia. A comida ela não ia do estômago para o intestino, ou seja, estava obstruído. O Timóteo, nosso filho, tudo que ele comia ele vomitava, ele perdeu peso rapidamente. De repente a gente recebeu a notícia que ele tem que fazer uma cirurgia, e uma cirurgia que tem que ser rápida, risco de vida, se ele não fazer pode secar o intestino. A gente ficou desesperado como pais. Pensou assim, nosso filho vai embora. E nessa época, o mais importante para dentro da nossa realidade, a nossa situação, foi a nossa igreja. Foram os nossos pais e mães alemãs, que nem a gente fala, na época a gente morava na Alemanha, os nossos irmãos alemães, que nos ajudaram com os outros 2 filhos. A gente tinha que fazer sempre viagens, né? A Suzy estava internada no hospital, ficava a 1h30 da onde a gente morava. E eram pessoas que ficaram ao nosso lado, nos acolheram, cuidaram de nós, nos ouviram, cozinharam para nós, lavaram roupa para nós e estiveram ao nosso lado nessa caminhada. Então o que eu quero te dizer com isso? O que eu quero dizer para você nessa manhã? Você precisa de pessoas. Você precisa desse ecossistema que alimenta a fé. Às vezes a gente também precisa tomar decisões de dizer: eu vou trocar de igreja. Meu, Mike, você falando de trocar de igreja. Aqui eu não estou dizendo que a tua igreja... Não vai ter igreja perfeita. Onde você vai pisar, não vai ter lugar sem problemas. Toda igreja vai ter problema. Porque você vai estar lá. Ponto. Mas às vezes a gente tem que entender que... Olha, eu nunca pensei que eu ia falar isso, tá? A gente tem que entender que às vezes o nosso lugar de nascença, eu digo a nossa igreja de nascença, é aquilo que vai nos impedir também de dar um próximo passo como casal. E às vezes a gente precisa ouvir a voz de Deus para dentro disso. De novo, estou dizendo que irmãos são importantíssimos, pessoas na fé. Mas esteja em uma igreja que está alicerçada com os valores do reino, que está alicerçada com aquilo que Deus quer, e uma igreja que não produz culpa, mas que produz a graça. O que é produzir a graça e não a culpa? Se você está numa igreja onde o discurso é: você precisa fazer, porque senão a gente não tem gente para fazer ministério de casais, ministério de crianças, ministério de louvor, não sei o quê. Se você não ajudar, a igreja vai quebrar. Gente,
essa igreja ela não está precisando de pessoas para serem discipuladas, ela está precisando de trabalhadores, somente de trabalhadores. E de novo, não estou dizendo que a gente não deve trabalhar no reino, mas se é uma igreja que trabalha com a palavra culpa para você trabalhar mais, que você não é suficiente, que você é pecador, tudo isso é verdade, nós somos pecadores, nós não somos suficientes, mas a palavra da cruz, a palavra de Jesus é maior que isso, porque nós somos pecadores perdoados, porque a nossa obra ela nunca vai ser suficiente, é a obra de Jesus que é suficiente. Porque se eu ficar vivendo de sentimento de culpa é um valor do inferno. Sentimento do reino é amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. É o que os frutos do Espírito dizem. Então eu quero te desafiar você a ter coragem, sim, de estar numa igreja que fala da graça e do perdão. Numa igreja que potencializa a tua identidade. Quem que você é? Uma igreja que potencializa os teus dons e não coloca um cabresto sobre você. Uma igreja onde a gente pode viver de forma honesta e vulnerável, falar dos nossos pecados, dos nossos problemas, sem precisar ter vergonha. Eu não estou falando de você falar isso abertamente, mas de ter pessoas ali dentro daquele local. Então talvez você hoje precise tomar o passo e trocar de igreja, bem sinceramente. E Deus não vai te castigar por isso. O reino de Deus é maior do que uma placa, do que batista, assembleia, luterana, católica. O reino de Deus é tudo isso. E ali só são visões de como pessoas veem a Bíblia ou determinadas partes do Evangelho. Então a gente falou aqui de você ouvir a voz de Deus e Deus ouvir a tua voz, e você estar em comunhão com outras pessoas. E o quarto é de vocês como casal estarem alinhados nos mesmos valores. Vocês como a Bíblia fala lá sobre jugo desigual, 2 Coríntios. O que é jugo desigual? Ele alerta os cristãos da cidade de Corinto para cuidar com quem que eles vão ter comunhão. Porque em algum momento as trevas podem prevalecer e a pessoa cair da fé. E aqui eu estou falando de casamento. Casamento vale a mesma coisa, tá? Desafio para você. Estejam alinhados com os valores de fé. Estejam alinhados com aquilo que vocês acreditam. Estejam alinhados com os valores de vida. Gente, não dá certo se o marido diz domingo, vamos participar da igreja, vamos fazer parte de um pequeno grupo, um grupo de casais da igreja, vamos na noite dos namorados da nossa igreja. E a esposa diz, não estou afim, não quero ir, prefiro ir lá nos meus parentes, prefiro ir para a festa. Em algum momento, isso aqui vai desalinhando. E o casal vai começar a tomar direções diferentes. Então, o princípio primordial para o casamento dar certo é a gente caminhar na mesma direção, no mesmo percurso, que é a vida de fé. Tá? Eu vou dar uma aceleradinha aqui, que eu tenho aí uns 5 minutos. Falei do quarto ponto. Agora vamos lá para o quinto ponto. Um princípio de fé inegociável é aprender a descansar e desfrutar. Mas, Michael, aprender a descansar e desfrutar? Sim. Olha só, Deus cria o mundo em 7 dias, mas no 7º dia Ele descansa. Lá no Antigo Testamento, tem várias leis de descanso sobre a terra, sobre a propriedade privada. É uma ordem de Deus o descanso, é um mandamento de Deus o descanso. 4º mandamento. 3º mandamento, desculpe. Ou seja, descansar é fundamental. E agora eu quero perguntar para vocês, como casal, vocês têm descansado, desfrutado daquilo que Deus tem feito? Ou vocês têm trabalhado, corrido que nem uns loucos? Ou perdido tempo também com a internet e celular? Gente, Deus nos chama a descansar, desfrutar. E o que é descansar, desfrutar? Descansar, desfrutar é parar de trabalhar de vez em quando. É dormir 7 a 8 horas por dia. É pelo menos tirar um dia por semana para desfrutar isso em família na presença de Deus. É pelo menos tirar algumas semanas no ano de férias e aproveitar as férias de verdade. Gente, isso é mandamento. Está lá na Bíblia. E quando a gente não para e não desfruta, não descansa, não tira proveito daquilo que Deus dá para nós, a nossa vida começa a perder a graça.
casamento começa a perder a graça. E aqui entra também o que a gente aconselha para os casais. Tirar uma noite por semana para fazer algo em casal, seja sair para jantar, ver um filme. Desculpa a minha tosse. Aproveitar para fazer algo que só o casal pode fazer. Desfrutar é um valor do reino. Até tem uma frase de um rabino judeu, ele diz assim, ó, quem não sabe aproveitar o Shabat, o dia de descanso, desfrutar aqui na terra, não merece ir para a eternidade. Gente, fala aí comigo. Eu quero aprender a descansar. Eu quero aprender a desfrutar. O nosso trabalho ele é importante, mas ele não é mais importante que o descanso e o desfrute. Pessoas que não sabem descansar e desfrutar, elas têm uma crise de identidade, porque elas estão se definindo por aquilo que elas fazem e não por aquilo que Deus as fez, por aquilo que elas são. As crenças de identidade começam assim, né? Começa a minha crença de identidade, quem eu sou, depois a minha de capacidade, que eu faço, e depois a minha de merecimento, aquilo que eu tenho. Pessoas que só trabalham, elas invertem isso aqui. Elas põem o fazer como o primordial, daí o merecer e depois o ser. Gente, você não é o que você faz. Você não é o que você faz. Como assim, Michael, eu não sou o que eu faço? Se Deus tirar um braço de você, você vai continuar fazendo aquilo que você faz? Se Deus der um derrame para você, você vai conseguir continuar fazendo o que você faz? Estou dizendo se você trabalha com a cabeça ou com as mãos. Você não é o que você faz. Se Deus quiser, no próximo minuto você não é mais capaz de fazer aquilo que você estava fazendo. Então não é aquilo que define a tua identidade. O descanso ele é um respeito não só diante de Deus. Ele é um respeito diante do meu corpo. Ele é um respeito diante do corpo do outro. Ele é um respeito diante da minha família, da minha esposa e dos meus filhos. Por isso ele é um mandamento. Falei do 5º ponto. Vamos lá para o 6º ponto. Além de descansar e desfrutar, a gente precisa entender de que a gente precisa viver o Evangelho, viver os pontos do Evangelho. O que é viver os pontos do Evangelho? É entender que eu prego o Evangelho sempre, se necessário eu uso palavras. E como é que eu faço isso no casamento? Quando eu trato bem o meu cônjuge, quando eu beijo meu cônjuge, quando eu abraço meu cônjuge, quando eu me comunico bem com meu cônjuge, quando eu sou respeitoso, quando as pessoas de fora, os vizinhos, os amigos do trabalho, elas olham a tua família, elas olham para o teu casamento e dizem, nossa, como vocês se dão bem? Isso é uma pregação do Evangelho, isso é evangelístico. Um casal que se ama e um casal que se dá bem, um casal que resolve os seus dilemas, ele é evangelístico. Porque as pessoas vão olhar para você, elas vão olhar para você e elas vão dizer, eu também quero isso para minha vida. Eu também quero isso para o meu casamento. Eu quero que isso seja lá em casa também. Por isso, o 6º ponto aqui é, seja intencional com as suas atitudes. Prega o Evangelho sempre que necessário com aquilo que você faz. Com aquilo que você faz, tá? A Neuliane falando aqui, tem muita vontade de sair às vezes, eu com meu esposo, mas não saio sozinha com ele, não tem quem fique com os nossos filhos. Então, Neuliane, o que vocês precisam aprender a fazer? Criar uma rede de apoio. Isso é algo que a gente aprende a fazer. A gente constrói. Às vezes são amigos de confiança. Ou às vezes a gente precisa também aprender a contratar alguém. Realmente pagar alguém, pagar uma babá, colocar isso lá no nosso orçamento do mês e dizer pelo menos uma vez no mês, a gente vai pagar para alguém ficar com os nossos filhos. Se a gente não fizer isso, se a gente não priorizar, lá na frente o nosso casamento sente. Lá na frente o nosso casamento ele vai pedir isso. E aqui é um desafio para todos que vivem na nossa situação, com filhos pequenos. Talvez isso diz algo mais sobre vocês do que sobre a situação, a dificuldade de pedir ajuda, a dificuldade de priorizar isso como casal. Sugestão, conselho, sente com teu marido, tá?
Sente com teu marido e vejam quanto vocês ganham, quanto vocês poderiam separar. Vejam isso como um investimento em vocês, no bem-estar do casamento. Faria muita diferença. E quando eu digo sair como casal, é realmente sair sem os filhos. É achar um momento onde a gente consegue fazer isso sem os filhos. Faz toda a diferença. Gente, nós temos 3 aqui em casa. E para nós também foi um desafio construir isso, mas nós conseguimos construir. E um dos motivos também, eu falei lá no começo, de nós voltarmos para o Brasil é justamente porque aqui nós temos uma família mais perto. Às vezes a gente pode contar com os meus pais, às vezes a gente pode contar com os pais da minha esposa, para que a gente tenha essa rede de apoio. E às vezes a gente precisa bancar e pagar para alguém ficar com os nossos filhos. Semana que vem é a semana dos namorados, né? Então já é uma ótima oportunidade de você colocar tudo isso em prática. Gente, eu falei aqui, tá? Falei aqui já de 6 princípios. Deixa eu revisar eles com vocês. Eu falei aqui de você ouvir a voz de Deus. De Deus ouvir a tua voz. Falei aqui de você estar em comunhão com outras pessoas. Só estou abrindo aqui, por isso eu não estou olhando para você agora aqui na câmera. De você estar em comunhão com outros irmãos, né? De fazer parte de uma igreja. De quarto, de vocês terem os valores de fé alicerçados, valores que unem vocês como casal. Falei de aprender a desfrutar e descansar. E falei agora do 6º, que é você ter atitudes do evangelho, ser evangelístico no sentido de convencer por aquilo que você vive no teu casamento. A forma como você vive casamentos é a forma como as pessoas elas vão se convencer, tá? A forma como as pessoas vão se convencer de como você ama Deus ou não. Até tem uma frase que era dos missionários antigos aqui do Brasil, e eles diziam assim, ó: se você chegou a Jesus, se você chegou à fé, até a vaca do curral percebe pelas tuas atitudes. Era numa época onde as pessoas não moravam em cidades, era tudo rural, mas se até a vaca do curral percebe que você é de Jesus, que você pertence a Cristo, as pessoas à tua volta também têm que perceber. E agora, gente, 7º motivo, o 7º princípio espiritual é ter uma grande tarefa em casal juntos. Uma tarefa que une vocês como casal. Por quê? Casamento não tem só a ver com a gente, mas casamento também tem a ver com os outros. E quando eu falei antes da igreja, que uma igreja só quer que você faça, eu não estou dizendo que a gente não deve servir. A nossa vida ela tem um impacto social, ela sempre tem um impacto comunitário. Então aquilo que Deus faz na minha vida é o que Ele faz no meu casamento. E aquilo que Deus faz no meu casamento, Ele faz para a sociedade. Então eu quero te desafiar vocês como casal a acharem um propósito juntos. Algo que vocês façam juntos que abençoem a vida de outras pessoas. Talvez vocês já tenham um propósito juntos. Ter uma empresa é um propósito juntos? É. Ter um ministério na igreja e abençoar a vida de outras pessoas é um propósito juntos? É. Ter uma tarefa social para dentro da nossa cidade que você vive, é um propósito juntos? É. Ou seja, um propósito, algo que une o casal, não tem só a ver com a igreja, mas pode ser um propósito empresarial e ainda assim está abençoando a vida de outras pessoas. Então eu quero te desafiar aqui a você olhar o teu cônjuge, o que poderia ser uma tarefa, o que poderia ser algo que vocês juntos fazem para abençoar a vida de outras pessoas. Entender que o casamento de vocês, ele também é um servir. Ele não é só sobre nós, mas é sobre todos nós. Tá? Samuel aqui falando, bom dia, que Deus abençoe sempre seu esposo, Neuliano, e estamos aqui só no sofá assistindo. Legal, gente. Vou revisar aqui para você o 7. Ouvir a voz de Deus, Deus ouvir a tua voz, você fazer parte de uma igreja, você aprender a desfrutar, descansar, viver os mesmos valores de fé, você ter atitudes do evangelho, o casal achar tarefas, achar um propósito de vida, um propósito de casal juntos. Amém? Que esses princípios eles possam abençoar o teu casamento. Eles nos norteiam. Esses 7 princípios, inclusive,
fazem parte de uma palestra nossa, fazem parte do nosso livro, em um capítulo do nosso livro. E se você até aqui está dizendo, gente, eu preciso algo a mais na minha vida, eu preciso dar um passo a mais na minha vida, no meu casamento, a gente não consegue viver com Deus, a gente está distante um do outro, eu quero te convidar a você me mandar uma mensagem lá no direct, lá eu posso te ajudar mais. Escreve aqui no direct do Instagram, a gente conversa lá, fala da tua situação e lá eu vou poder estar te orientando de uma forma melhor. Amém? Essa live aqui, Deus, Você e Eu, ela acontece toda terça-feira, às 7h30 da manhã aqui no Instagram. Amanhã ela vai ser carregada lá no nosso canal do YouTube, também lá no Spotify, então você pode ouvir ou ver ela de novo e pega e aproveita e compartilha com alguém se ela fez sentido. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima terça-feira. Até mais.